enxuto. Disputado por quantos clubes? Acho que eram 24 clubes. Fazia dois grupos de 12, jogava 11 vezes, aí passava só 8 de cada um, aí jogava dentro, jogava mais 7. É isso. Eram 18 jogos. Apenas 18 jogos do Campeonato Brasileiro. Passava para a segunda fase dividido em 2 grupos. Campeão de cada grupo e fazia a final direto. E o Palmeiras começa mais ou menos, né? O Palmeiras começa fazendo uma campanha mediana. Empata 2, ganha 2, perde 2. Mas vamos lá. Empata com o Santos, empata com o Sport. Ganha do Goiás, perde da Portuguesa. Ganha do Grêmio, sempre ganha do Grêmio. Palmeiras sempre ganha do Grêmio. E aí vai no Mineirão, perde do Cruzeiro. A campanha é bem irregular, né? Só que daí engatou. O Leão pegou a mão do time e o time finalmente ganha do Coritiba lá no Couto, 3-1, que é difícil ganhar lá. Ganha do Bahia, ganha do Vasco, ganha do Fluminense no Maracanã, até aí é 3 pontos sempre. Só não é 3 pontos quando vale 2, né? Que era o caso. Foi 2 pontos, Fluminense. Se não tiver o Simon, né? E ganha do Inter. Em casa, mas ganha. O Inter que é sempre aquela asa vermelha, asa negra, sei lá, no nosso caminho. E são 5 vitórias seguidas. E o Palmeiras assume a liderança. A gente estava gostando dessa brincadeira de assumir liderança, né? Era isso que faltou durante quase toda a década. O palmeirense se sentir líder, se sentir o melhor time do país, se sentir protagonista. Não tinha isso nos anos anteriores. Teve um pouco em 84, teve um pouco em 86, mas sempre em nível estadual. Em nível nacional, o Palmeiras não viveu isso em toda a década. Só foi ter esse gosto de ser protagonista da luta pelo título do Campeonato Brasileiro em 89. 11 anos depois de ter sido vice-campeão brasileiro. 10 anos depois daquela ótima campanha de 79, vai? 10 anos depois. Então, eu me lembro, estava para fazer 19 anos. Eu falei assim, eu não lembro do Palmeiras. Eu era muito criança quando o Palmeiras era uma potência nacional. E voltou a ser. E lembrando, vitória era 2 pontos, empate 1. Então o Palmeiras pega 4 jogos difíceis. Na verdade, 2 jogos difíceis. São Paulo e Flamengo, empata os 2. Continua na liderança, porque tá tudo muito embolado. E repito, você não tinha um time que estava encantando, um time que estava, sabe, puta, esse time, quando a gente pegar, a gente vai ter problema. Não tinha. O favorito era o Palmeiras. A gente empata fora com a Inter de Limeira e empata fora com o Náutico. Aí embolou. E faltam 3 jogos para acabar a fase de classificação. E o Palmeiras ganha em casa do Atlético Mineiro. Os outros perdem. O Palmeiras, falta 2 jogos, o Palmeiras só precisa de uma vitória. Nos 2 jogos que faltam, o Palmeiras precisa de uma vitória para ganhar o grupo e ir para a final. Penúltimo jogo, Botafogo lá em Botafogo, no Maracanã. Botafogo já eliminado, quer nada com nada. Parmeirada, perna treme. O Palmeiras não consegue ganhar do Botafogo. 42 minutos do segundo tempo, o lateral esquerdo do Botafogo, não sei o nome desse, não lembro o nome do cara, o lateral esquerdo, ele chuta a bola de fora da área
ela bate no Elzo e morre no canto esquerdo do Veloso. Eu tava vendo esses dias os jogos da Libertadores de 73. Marinho Chagas faz um gol, só não é igualzinho porque a bola desvia e vai pro outro lado. O Marinho Chagas, ele chuta a bola, ela bate na bunda do Luiz Pereira e morre no canto direito do Leão. Dessa vez o lateral esquerdo do Botafogo chuta do mesmo lugar. Ela bate na bunda do Elzo e vai no canto esquerdo do Veloso. E o Leão tá no banco de técnico. Olha as coisas que o futebol faz. Mas o Palmeiras ainda tinha uma chance. Na última rodada, derby. É só ganhar do Corinthians. Não interessa o que aconteça nos outros jogos. Se ganhar do Corinthians, o Palmeiras vai para a final. E o Corinthians é eliminado. Dia de FUVEST, eu lembro, eu tava prestando vestibular. Quem disse que eu tô cabeça para vestibular, né? Eu só fui ver depois. Claro, eu estava prestando exame para entrar na faculdade. O Corinthians ganha de 1-0 com um gol do Cláudio Adão. Uma bola que ele vai todo sem jeito, todo atrapalhado, brigando com o Marco Antônio, que era o nosso zagueiro. E a bola tá pingando na área e os dois não se acham, não acham a bola, um não acha o outro. De repente, o Cláudio Adão tem um... assim, eu vou dar uma puxadinha de calcanhar e vou ver o que acontece. E a bola vai no cantinho do Veloso e entra. Claro que ele não pensou em fazer isso. Ele improvisou na hora e deu certo. Mas tava tudo embolado na jogada. Puta jogada escrota. Isso com 30 minutos do primeiro tempo. Tinha todo, né? Pra empatar, virar. Mas treme. A pressão da fila é cruel. Os jogadores do Palmeiras tremem. Não consegue virar o jogo. O time do Corinthians ruim. Ruim. Vamos escalar? Vamos escalar? É de chorar, cara. Ronaldo, Giovanelli, Giba, Marcelo Dijan, Jorge Luiz e Denis. Denis, inclusive, conseguiu ser expulso. Márcio Bittencourt, Barbieri e Eduardo. Eduardo, eu não sei se é o Eduardo Amorim. Acho que é. Depois entra o Neto. O Neto estava no banco. Ponta direita, Fabinho. Ruim. Cláudio Adão e o João Paulo. João Paulo Papinha. João Paulo. Que era do Santos. Depois jogou no Palmeiras. E o técnico era o Basílio. Quer dizer, o time fraco do Corinthians. Fraco. Só que o Palmeiras treme. Treme. O ataque era Careca, Mirandinha, Gaúcho, Paulinho Carioca. E o Bandeira. Treme. E perde do Corinthians. É eliminado do Campeonato Brasileiro. Mais um ano na fila. E o seu Emerson Leão não consegue tirar o Palmeiras dessa maldita fila. Maldita, né? E nós estamos entrando no ano 14, que vai começar em 1990. Então o Palmeiras termina o ano de forma melancólica, mas com aquele gosto de que podia ter ido e não foi. Chegamos muito perto, mas não conseguimos. E aí a culpa cai no Leão. O Leão é demitido. Nós vamos entrar em 1990 com um trabalho começando do zero. Alguns jogadores deixam o clube, o time é remontado, alguns ficam, o Dário Pereira vai embora, metade daquele time do primeiro semestre já tinha ido, o Mirandinha não está jogando bem, quem assume o protagonismo do time é o Careca Bianchesi. Mas isso é história para quinta-feira. Foi uma decepção enorme o ano de 1989, uma tristeza muito grande e aquela sensação de que a gente nunca vai ser campeão. Eu nunca vou ver o meu time ser campeão. Eu tinha
certeza. Gaste no mesmo tempo de fila do que o Corinthians. Não, eu tinha certeza que o Palmeiras não só ia chegar nos 23 anos, que ia passar, que eu nunca ia ver o Palmeiras campeão. Que agora, com 50 anos quase, eu não ia ver o Palmeiras campeão. 1989 foi o primeiro ano da Copa do Brasil, tá lembrando o André aqui, mas o Palmeiras não jogou, só jogava o campeão, né, de cada estado nas primeiras edições. O Adriano está falando que não viveu a fila, mas que graças a esta série está começando a entender melhor o que significou o ano de 93, o título de 93. E exatamente essa a ideia. Muita gente não entende, não tem a dimensão do que foi o título de 93. Foi tanta frustração. E aí 93 foi uma libertação, porque não só foi um título depois de 16 anos, mas como foi um título em cima do Corinthians ganhando de 4-0. Então, aí dá para ter uma noção um pouco melhor, mas assistindo a série, aí sim você entende a construção. Essa foi a ideia do filme do Mauro Betti, né? O Dia da Paixão Palmeirense. Ele tenta exatamente construir essa fila. Mas é claro, um pouco mais de 1 hora e pouco não dá para você fazer o palmeirense que não conhece a história ter a exata dimensão do quanto foi sofrido. Daí a ideia de fazer essa série que é bem mais detalhada, né? Que tem mais tempo, claro, para contar essa história. Se que o Palmeiras não tinha sido eliminado direto contra o Bragantino. Pois é. Foi isso que fez doer mais, porque se a gente perde aquele jogo de 3-0 eliminado, dói demais. Mas ainda teve a facada e a rodada, que foi ficar esperando o Bragantino não ganhar do Novo Horizontino, e eles ganharam. E aí você é eliminado sem jogar, que é a rodada, né? Você leva a facada e o cara roda. Nossa. Muito bem. Queria agradecer a todos que prestigiaram mais uma vez a nossa transmissão, a nossa recapitulação. Dessa vez foi um ano muito frustrante, quer dizer, dessa vez todos foram, né? E é engraçado que cada ano teve uma frustração diferente de um jeito, né? Tem ano que a gente terminou em coma, então a gente fica frustrado porque está impotente. Tem outro ano que a gente parece que chega na bordinha e acaba perdendo. Tem outro ano que a gente não sabe como, vai chegando e chega na hora, quando parece que vai, mas não parecia mesmo e não ia porque não tinha força de verdade. Esse ano tinha força, parecia que ia mesmo. E não foi. Teve que nem 86, que não era tudo isso, era bom, mas não era tudo isso. Mas passou pelo mais difícil, aí era só empurrar para dentro e acabou perdendo. Quer dizer, cada ano uma emoção diferente, mas sempre com o mesmo final. Perdia. É por isso que a gente chega com aquela, no final do ano, com aquela sensação: nunca vou ser campeão. Quem já tinha visto o Palmeiras campeão, pensava: eu nunca mais vou ver o Palmeiras campeão. Quem nunca tinha visto, como eu, falava: eu nunca vou gritar campeão. Vamos torcer para o Ayrton Senna. Que é o que resta. E no ano seguinte lá estava a gente na arquibancada do Palestra de novo, né? Não tinha jeito. Aliás, em 90 foi quando eu me mudei, passei na faculdade, passei, né, no vestibular.